Olá, meu amigo, minha amiga, você que é meu aluno presencial, você que agora é o meu mais novo aluno virtual, você que ainda não me conhece, que chegou aqui por acaso, seja bem-vindos ao canal Tio do Xadrez. Eu sou o professor Vitor Arantes e na aula de hoje nós vamos estar falando sobre os mistérios do tabuleiro. É isso daí, você sempre pensou que o tabuleiro era uma coisinha comum, normal, onde você joga dama ou você joga xadrez, mas saiba que não. O tabuleiro de xadrez tem algumas curiosidades que eu vou estar desvendando para vocês aqui hoje. Curiosidade essa que é muito importante para o desenvolvimento do xadrez. Nós vamos falar hoje sobre o porquê que tem aquelas letras e números no tabuleiro. Sabe que aquelas letras e números não estão ali à toa. E existe um motivo para isso e nós vamos aprender hoje aqui na aula. Vamos falar também um pouquinho só sobre notação algébrica. Se você já conhece notação algébrica, ótimo. Se você nunca ouviu falar, não se preocupe, nós vamos falar um pouquinho hoje, mas depois teremos uma aula só sobre notação algébrica, porque a notação algébrica é muito importante para quem pratica o xadrez, ok, galera? Lembrando que você não pode deixar de dar o like no nosso vídeo, compartilhar, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita para clicar nessa marquinha vermelha que está aqui no canto da tela, clica nela e se inscreva, ok? Assim você não perde nenhum dos nossos vídeos, nenhuma das nossas novidades. Vamos lá, sem mais delongas, roda a vinheta, vem comigo. Bom, se você ainda não assistiu a nossa videoaula com um tutorial ensinando a criar o seu próprio tabuleiro de xadrez em casa, com material reciclável, vou deixar o link aqui na descrição. Quando acabar esse vídeo aqui é só você correr lá, clicar no link e assistir, para que você possa ter o seu próprio tabuleiro e assim acompanhar as nossas aulas, né? Vamos agora para a tela do meu computador, onde vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem. Bom, galera, estamos aqui agora na tela do meu computador. Vou abrir aqui para vocês o tabuleiro. Como vocês podem ver aqui, as letras e os números que eu mencionei estão todos aqui. Tudo que está na horizontal, a partir desse número 1, nós vamos chamar de fileira 1. Tudo isso aqui que eu estou indicando com o mouse é a fileira 1. Aqui no número 2, nós temos a fileira 2. Consequentemente, aqui no número 3, a fileira 3, fileira 4, 5, 6, 7 e 8. Todos os números representam uma fileira. O que nós temos aqui na vertical são as letras. Tudo que está aqui, nessa indicação que eu fiz com o mouse, é a coluna A. Aqui ao lado nós temos a coluna B. Tudo que está aqui representa a coluna B. Aqui a coluna C, coluna D, coluna E, coluna F, coluna G e coluna H. A junção de uma letra com um número forma o nome de uma casa. Cada quadradinho desse, que nós chamamos de casa, tem um nome ou um endereço. E esse endereço se dá com a junção de uma letra e um número. Essa casinha aqui, por exemplo, nós juntamos primeiro a letra. Qual é a letra dessa coluna aqui? É a letra A. Qual é a fileira? A fileira 1. Então, ao juntar uma letra e um número, nós temos aqui a casa de nome ou endereço A1. Aqui na próxima fileira é a fileira 2. Nós ainda estamos na coluna A. Então, aqui em cima nós teremos a casa A2. Acima nós estamos na fileira 3. Nós teremos então a casa A3. Acima a fileira A4
teremos a casa A4. Acima a fileira 5, teremos a casa A5. Acima a fileira 6, teremos a casa A6. Mais acima, fileira 7, casa A7. E a última, fileira 8, casa A8. O mesmo vai se dar nas colunas ao lado. Aqui nós temos a casa B1, B2, B3, B4. Aqui na coluna C, nós temos a casa C1, C2, C3, C4. Na coluna D a mesma coisa, D1. Na coluna E, aqui seria o E1. Na coluna F, aqui seria a casa F1. Coluna G, aqui seria a casa G1. Coluna H, aqui seria a casa H1. Repararam? Tudo que está aqui nessa horizontal, nós chamamos de fileira. E aqui é a fileira 1. Fileira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É bem simples. Então, se você estivesse em sala de aula comigo agora, esse seria o momento onde eu apontaria para um tabuleiro e perguntaria aleatoriamente o nome de uma casa. Por exemplo, essa daqui. Vocês me diriam que é a casa G7. Por que G7? Porque ela está na coluna G e na fileira 7. Ok? Agora, vamos lá. Por que é importante saber isso? No passado, as pessoas sentiram necessidade de fazer as anotações de xadrez. Por um motivo muito simples. Vocês sabem, né, que o xadrez, você que já é meu aluno presencial, na primeira aula que eu falei sobre a história do xadrez, eu falei para vocês que o xadrez sofreu modificações ao longo dos séculos. O xadrez existe há mais de 1.400 anos e ele sofreu muitas modificações ao longo do tempo, principalmente quando saiu da Índia para chegar até a Europa. E uma dessas modificações foi a forma de anotar. Sentiu-se a necessidade de anotar as partidas para que depois fosse possível estudar e reproduzir essa partida. E ao estudar essa partida que você jogou, fazendo essas anotações, você aprenderia com os seus erros. E isso também tornou possível jogar xadrez à distância, porque essas anotações já existiram alguns tipos, e elas nos permitiram, nos possibilitaram que nós pudéssemos reproduzir partidas e que nós pudéssemos jogar xadrez à distância. No passado, quando não tinha internet, não tinha tecnologia eletrônica, as pessoas podiam jogar xadrez até através de carta, usando esse sistema de anotação, onde a pessoa anota o nome das casas. Essa anotação que nós estamos falando aqui, quer dizer, a anotação que nós usamos hoje é estabelecida e reconhecida pela Federação Internacional de Xadrez, se chama notação algébrica. Essa é a anotação que nós fazemos hoje em dia. Em qualquer torneio de xadrez, em qualquer lugar do mundo. Se você anotar uma partida e levar lá no Japão, o enxadrista vai entender o que foi que aconteceu no seu jogo. Porque é uma linguagem, essa linguagem que o xadrez usa é uma linguagem universal. E a notação algébrica eu não vou me aprofundar muito, porque nós vamos ter uma aula só sobre notação algébrica em breve. Mas é importante vocês saberem que ela é que faz parte do nosso xadrez hoje em dia, e é através da notação algébrica que nós fazemos essa marcação, né, digamos assim, das jogadas. Como que funciona essa marcação? Aqui na tela, aqui, antes de falar como funciona a marcação, coloquei para vocês verem aqui o nome das casas. Para vocês perceberem que cada casa tem um nome. Agora, para falar sobre notação algébrica, como eu prometi no início do vídeo, bom, notação algébrica vai funcionar da seguinte forma. Toda vez que você fizer uma jogada, você vai anotar qual foi a casa que a sua peça foi. Vocês já sabem que as peças brancas começam o jogo, né? Então, você vai começar anotando, obviamente,
a jogada das peças brancas. Toda vez que você for anotar uma jogada, você vai ter que usar uma letra maiúscula, que é a letra inicial do nome da peça. Por exemplo, se você jogar um cavalo, você vai, digamos que você jogou um cavalo para casa F3. Você vai pegar a letra C maiúscula de cavalo, vai anotar no seu caderno, na sua folha, vai anotar C maiúsculo, F minúsculo e o número 3. Então vai ficar CF3, que significa cavalo foi para casa F3, certo? Bom, eu vou colocar um exemplo aqui na tela agora para vocês, mas repetindo, eu não vou me aprofundar nisso porque nós teremos uma aula só sobre notação algébrica, ok? Só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Vou dar um pequeno exemplo aqui antes de encerrar. Bom, galera, essa tela aqui do meu computador está representando algumas jogadas. Os dois primeiros lances, né, as duas primeiras jogadas de cada cor. Como vocês já sabem, as peças brancas começam. Então, do lado de cá, vocês podem reparar que o peão branco fez a primeira jogada. Aqui onde eu estou indicando com o mouse. Ele saiu daqui e veio para cá. O peão, apesar de não ter falado isso no outro vídeo, porque eu acho que ainda não era um momento, mas eu vou ser obrigado a falar agora. O peão na casa inicial, ele pode andar 2 casas, ok? Depois disso, ele só pode andar apenas uma casa. Mas, no início do jogo, onde estão as posições iniciais de todos os peões, é possível que qualquer um deles, a sua escolha, anda 2 casas, como tem aqui nessa tela. Olha, ele estava aqui, ele andou 1, 2 casas, ok? Eu ia falar isso mais para frente, mas agora se tornou necessário. Porque eu não falei no vídeo anterior no combate de peão, sobre o movimento captura com o peão, porque seria muita informação para a cabeça de vocês, e eu queria deixar isso para um outro momento, onde vocês já tivessem entendido como o peão se movimenta e captura dentro do jogo. Então, galera, é o seguinte, voltando aqui à notação algébrica. O primeiro a jogar foi o peão branco, então aqui tem o número 1, que representa a primeira jogada, o primeiro lance da partida. Aqui deveria ter uma letra P de peão, indicando que o peão foi para casa E4. Só que por algum motivo que eu desconheço qual, a Federação de Xadrez não pede, não solicita, não obriga que seja colocado um P de peão aqui. Então eles é orientado, né? Foi dada a orientação de que seja colocado apenas o nome da casa, a letra da coluna e o número da fileira. Não será necessário colocar P de peão. Mas vamos lá. O peão saiu daqui e foi até E4. Então eu coloco aqui na anotação 1, que significa o primeiro lance, e E4. Quem já conhece xadrez vai saber que um peão se deslocou até a casa E4. Bom, agora é a vez dos peões pretos. O peão preto, na folha dele, ele vai colocar aqui a primeira jogada, o número 1, indicando que é a primeira jogada que ele fez, e vai colocar a casa para a qual o peão dele se dirigiu, que é a casa E5. Agora é o segundo jogo, a segunda jogada das peças brancas. Podem ver aqui que ele colocou o 2, que indica a segunda jogada. Colocou C, que representa o cavalo. Se vocês verem aqui, ó, foi a peça que ele jogou. E aqui a casa para a qual o cavalo foi. O cavalo estava aqui. Como o cavalo anda diferentemente do peão, ele não anda para frente, ele anda em L. Nós vamos ter uma aula sobre isso também. Então, galera, o cavalo que estava aqui se deslocou até a casa
F3, que é essa casa aqui onde ele está representado, aqui na anotação. Agora é a vez dos peões pretos. Segunda jogada dos peões, quer dizer, agora é a vez das peças pretas. Segunda jogada das peças pretas. Ele colocou aqui o 2, que representa o lance número 2 da jogada das peças pretas. E ele também, coincidentemente, ele jogou um cavalo. Poderia ter sido qualquer outra peça, mas ele jogou aqui um cavalo. Ele estava com um cavalo aqui, se deslocou até aqui, que é a casa F6. Então ele botou o C maiúsculo de cavalo, o F minúsculo, que representa a coluna, e o 6, que representa a fileira, que dá nome à casa de F6. Ok? Eu não vou mostrar a partida toda, porque não tem necessidade. Isso daqui é só um exemplo que eu estou dando para vocês. Beleza, galera? Agora que vocês já sabem o que é fileira, o que é coluna, o que é diagonal, o que é peão andando para frente, enfim, vocês já estão bem adiantados. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar um pequeno exercício aí na descrição do vídeo, vai estar o link. Vou colocar um pequeno exercício no servidor, vou colocar o link aí. Nesse exercício, vocês vão ter que dar o nome de alguma dessas casas. Aqui eu já estou dando uma colinha com o nome de todas as casas. Mas eu peço a vocês que não colhem, tá? Eu peço a vocês que peguem o exercício, façam o download e façam o exercício de acordo com o que está sendo pedido lá. Se você não quiser fazer o download, é provável que a escola que você estuda vai estar te orientando como fazer, como pegar esse exercício. Como eu falei no início do vídeo, eu trabalho em vários lugares. E cada escola vai estar entregando esse exercício de uma forma diferente. Tem escola que eu postei na plataforma, tem escola que eu vou estar postando no Google Classroom. Enfim, independentemente disso, o link vai estar aqui na descrição para você fazer o download desse exercício. Beleza, galera? Eu vou corrigir esse exercício quando nós retornarmos para a escola. Espero que todos vocês estejam com ele em mãos para poder me entregar e dar o visto. Beleza? Quem tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, que eu vou estar respondendo em breve. Beleza, galera? Tchau, tchau. Um abraço aí. Fiquem com Deus.